nesta semana, como eu falei, nós vamos responder algumas perguntas, alguns questionamentos acerca da criação, como relatado em Gênesis. E um desses questionamentos é o de que a Bíblia e o livro do Gênesis apresentam uma visão antiquada e não científica da cosmologia, né? Dizem, por exemplo, que a visão que a Bíblia tem sobre o cosmos, sobre o universo, sobre o planeta Terra, são visões antigas. São visões, na verdade, ultrapassadas. E eu quero lhe mostrar que, na verdade, isso está longe de ser verdade. Por exemplo, muitos dizem que a Bíblia, assim como povos do mundo antigo, pensavam que a Terra fosse plana. Entretanto, a maioria das pessoas entendia que a Terra era redonda. Mesmo que eles não tivessem a compreensão que nós temos de que a Terra é arredondada e achatada nos polos, a alegação de que a Bíblia ensina a teoria da Terra plana é um absurdo. A Bíblia não tem a preocupação de ser um livro científico. A preocupação da Bíblia é apresentar a ciência da salvação. E naqueles pormenores científicos nos quais a Bíblia nos quais a Bíblia faz uma menção, ela não tem o propósito de ser dogmática em relação ao assunto, porque o propósito do texto bíblico é outro. Entretanto, nas poucas menções que a Bíblia faz a aspectos científicos, ela é extremamente precisa. Por exemplo, quando você estuda a forma como Moisés orientou o povo de Israel a cuidar-se, a prevenir-se do contágio de doenças, médicos, cientistas, infectologistas ficam impressionados com a maneira como Moisés deu aquelas instruções, sendo que ele não tinha o acesso ao conhecimento sobre o assunto há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Então a Bíblia precisa, nas poucas vezes em que ela fala sobre aspectos científicos, porque, repito, o propósito da Bíblia é falar da ciência da salvação. E existem alguns textos que as pessoas, por falta de compreensão, por falta de critérios interpretativos, acabam usando tais textos para dizer que a Bíblia ensina o conceito de uma terra plana. Na verdade, esse conceito, a princípio, foi criado por ateus para tentar zombar dos cristãos. E hoje, por incrível que pareça, tem muitos cristãos que se deixaram iludir por essa farsa. Por exemplo, Apocalipse 7, verso 1, diz assim: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Será que nesse texto, ao João falar nos 4 cantos da terra, ele estaria indicando que a Terra poderia ser plana ou quadrada? É um absurdo pensar desta forma. Quando você lê o contexto, você percebe que o propósito do apóstolo é tratar dos pontos cardeais da Terra e dos eventos relacionados a isso. O autor nem sonhava em falar da forma da Terra, ele não tinha isso em mente, não era este o propósito dele ao escrever Apocalipse, muito menos Apocalipse 7. Então, quando ele diz que viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, ele está dizendo que ele viu-os nos pontos cardeais, no norte, no sul, no leste e oeste, dizendo que eles estavam segurando os 4 ventos, ou seja, os eventos históricos e catastróficos que ocorreriam em resultado, ali no capítulo 7, não é? Em resultado dos eventos do capítulo 7. Então veja, há um contexto, há um propósito, e aqui nem de perto João quer ensinar que a terra é plana ou que a terra seja quadrada, tá? Ele só usou uma linguagem figurada.
Hoje, por exemplo, você e eu falamos, o sol está se pondo, mas nós sabemos que o sol não se põe. Na verdade, o sol sempre esteve no mesmo lugar. Nós temos a sensação de que o sol se põe por causa do movimento da Terra em relação ao sol, mas o sol está lá no mesmo lugar como sempre esteve, mas mesmo assim nós usamos uma linguagem figurada hoje, o sol está se pondo. Então por que o João não poderia usar uma linguagem figurada nos dias dele? Não tem lógica alguma, né? Então, insistir na literalidade de textos como esse, sendo que o contexto tem o propósito de ensinar uma outra coisa, é falta de sabedoria hermenêutica, é falta de critério de interpretação da Bíblia. Quer ver um exemplo? Em Mateus 15:19, Jesus disse que do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Será que Jesus está aqui falando sobre fisiologia do coração humano, de forma literal? É óbvio que não. Jesus usou uma figura de linguagem para defender o seu argumento moral de que o pecado nasce no interior, na mente do ser humano. Então, se os terraplanistas querem que Apocalipse 7 ensine que a Terra é plana, eles têm então que dizer que Jesus está ensinando fisiologia em Mateus 15:19, o que é um tremendo absurdo. E nós vemos que na Bíblia, nas poucas vezes em que ela faz menção a algum aspecto científico ou cosmológico, ela é precisa. Por exemplo, em Jó capítulo 26, verso 7, é dito: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Para isso ter sido escrito, amigo ouvinte, para o autor, naquela época, conhecer isso era só sobre inspiração, porque existiam muitas crenças antigas. Por exemplo, uma crença era de que a Terra estava em cima de um grande elefante gigante e que este elefante gigante estava em cima de 4 tartarugas gigantes. E como elas se moviam devagar, isso explicava o movimento bem vagaroso do nosso planeta. Só que a Bíblia já dizia, apesar desses mitos, a Bíblia já dizia que a Terra estava suspensa sobre o nada. E mais, em Jó 26:10, a Bíblia apresenta a Terra como um círculo, mesmo que eles não tenham o conhecimento que nós temos, arredondada e achatada nos polos. A Bíblia nunca defendeu a teoria de uma Terra plana e muito menos quadrada, como poderia sugerir Apocalipse 7, verso 1. Em Jó 26:10 diz assim: traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. E um outro texto interessante, Isaías 40:22, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Alguns tradutores dizem que isso pode se referir também ao horizonte. Ele está sentado sobre o horizonte da terra. Entretanto, sendo que as duas traduções são possíveis, não é de nós ficarmos admirados de que Isaías, sobre inspiração, possa ter realmente mencionado a terra no seu aspecto arredondado. Então veja, a Bíblia não tem o propósito de ser um livro de ciências, de ser um manual de cosmologia, de biologia e de psicologia. Mas naquilo que a Bíblia trata a respeito desses assuntos, ela é precisa. E não devemos nos esquecermos de uma coisa: a Bíblia tem um propósito muito definido, que é falar da ciência da salvação, de como você e eu podemos conhecer a Deus, a Jesus Cristo e sermos salvos. A Bíblia quer ser um manual para a nossa sobrevivência neste mundo pecaminoso. A Bíblia quer nos ensinar a sermos pessoas que usem seus talentos e dons espirituais para levar outras pessoas a Jesus Cristo. E nós precisamos, quando estudamos a Bíblia, irmos até ela com um coração humilde, tendo o pressuposto de que ela é um livro que apresenta a ciência da salvação. Fora disso,
querer colocar na Bíblia coisas que ela não ensina ou querer que ela aborde aquilo para o qual ela não foi designada é simplesmente falta de humildade. Não é? Amanhã nós daremos sequência ao nosso estudo e vamos abordar um outro questionamento que é bem fundado também, que diz o seguinte, que a criação como descrita no livro de Gênesis, ela é muito parecida com as descrições pagãs daquela época. Então, Moisés teria copiado este relato e feito adaptações desses relatos antigos pagãos. Amanhã nós vamos demonstrar a falácia dessa argumentação. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, né? Para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, né? Adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para vocês. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, né? Vá também aqui no link, na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando.